O Tite não é um técnico familiarizado com os três zagueiros. Ele coloca três zagueiros numa partida contra o Bolívar e chama o Bolívar para o seu campo de defesa. É uma tristeza falar do Flamengo desse jeito, né, meus amigos? Saudações rubro-negras, sejam bem-vindos ao canal Michael Flá. Já vai deixando o teu like, já vai se inscrevendo também. Você que ainda não é inscrito no canal, ainda não faz parte daqui do canal Michael Flá, peço que você se inscreva. Você fazendo isso vai ajudar muito mesmo o canal Michael Flá. E o Bernardo Ramos aí falou, né, sobre essa partida entre Bolívar e Flamengo. Flamengo que perdeu na altitude, a altitude atrapalhou muito, né, o futebol do Flamengo, mas poderia ter tirado uma vitória ali, sim, poderia sim. E o Sormani falou também sobre uma possibilidade do Flamengo chegar à primeira colocação, mas eu acho isso muito difícil. O Flamengo vai terminar em segundo neste grupo. Isso eu acho que vai acontecer, né? Lembrando que vai ter um jogo contra o Bolívar no Maracanã. Aí vamos ver, né, como esse time vai reagir. Vamos ver como será o comportamento do Flamengo do Tite. Vamos assistir, ver o que os nossos amigos aí do canal Placar TV acharam sobre este jogo. Se liga só. Flamengo. Perdeu como você previa. Perdeu como imaginava. Porque a altitude não pode ser tirada do contexto, tá? Eu queria falar sobre isso. Mas não é só isso. O Tite não é um técnico familiarizado com os três zagueiros. Me responda um jogo que alguém aqui se lembre. Ele pôs três zagueiros. Que ele pôs três zagueiros. No Corinthians, na seleção, no Grêmio, no Internacional, não No tem. Campeonato Carioca que ele foi inventar. Jogo sim, no mas Campeonato não faz sentido, Carioca. Contra o Macaé, Sampaio Correia. Ele coloca três zagueiros numa partida contra o Bolívar e chama o Bolívar para o seu campo de defesa. Mas o Bernardo tomou um gol com quanto tempo? 1 minuto de jogo. 1 minuto e 15 então não dá segundos. pra dizer nem que chamou, nem que foi por causa dos três zagueiros, nem que foi por causa da atitude. Não dá pra dizer nada Foi disso. que nem o Fluminense e o Manchester. Exatamente. O Flamengo Tomou até um gol, ali estava ele jogando. começa Ali perdendo. estava jogando muito bem. Começa o jogo perdendo. Não teve jogo até 1 minuto. Sai de Foram onde? duas ou três oportunidades do Bolívar logo no início do jogo. E o Flamengo estava acuado. E aí toma o gol do Chico da Costa, que é brasileiro. Aí o Vinha tira um coelho da cartola, faz o gol de empate na sequência, mas estava claro e evidente. O empate foi logo depois, né? Foi logo depois. Não. Foi 3 logo minutos depois. depois. Logo Não, depois. começou a empatar o jogo, de novo. Aí estava claro e evidente que o Flamengo ia tomar o segundo gol. Mas óbvio, né? O Rossi fez uma defesaça. E Eu o achei que o Flamengo. Rossi falhou no gol do Bruno Salles. Ele poderia ter pegado aquela bola. É. Ele poderia ter feito assim. Ele não faz assim, né? E aí o Bolívar abusando dos cruzamentos para a área, sendo perigoso o tempo todo, aquela coisa toda. E o Flamengo retraído. Aí o Flamengo toma o segundo gol numa falha técnica do De La Cruz. Que foi sair jogando, o meio de campo do Flamengo inexistiu ontem, foi tentar sair jogando, perde a bola. altitude Jogador do também Bolívar, tem. a altitude não pode ser tirada do contexto. Não pode. Né? Eu fiz questão de frisar isso no início do comentário. E aí depois o Bruno Sávio vai lá e faz o gol. Aí o que faz o Tite? Desmonta a linha de três zagueiros. Tira Léo Ortiz e De La Cruz, coloca dois garotos, Lohan e Matheus Gonçalves. E o Flamengo pelo menos passa a criar alguma coisa. Ou seja, essa mudança deixa evidente que houve um erro de pensata de jogo lá no início. Porque eu falei, o Tite, na entrevista antes de a partida começar, aquela entrevista que eles dão, protocolar, antes do jogo, aquela coisa toda, disse assim, qual vai ser a forma de o Flamengo segurar o Bolívar na altitude? Tendo a bola. Tudo que o Flamengo não teve foi a bola durante todo o jogo. Posse de bola, vocês podem ver, do Bolívar foi muito superior à do Flamengo. Eu quero tentar quebrar essa mística da altitude. Tem mística, fazer que tem realidade. Não. Tem ciência, hein? Calma. Um pouquinho. Até a página 2. Você vai dar exemplo de times que ganharam, sempre vai ter. Tem o exemplo do né? Palmeiras ontem. O Não Palmeiras- é o Palmeiras ontem. Não quero desfazer Não é a sua, só mas- o Palmeiras ontem. Todo time bem treinado, bem escalado, com um bom treinador, em 95% das vezes ganhou na altitude. E todo time mal escalado, como foi o Flamengo ontem, ou mal treinado, um esquema tático que também, além de tudo, corroborou porque aconteceu com o Flamengo, time todo espaçado, chamando o Bolívar.
Ou então um time com um técnico ruim perdeu. Dou exemplo claro, o Brasil, em 97, ganhou uma Copa América chegando horas antes a La Paz, com baita de um time, e ganhou da Bolívia, que fez a final, era tão temida, a Bolívia aqui vai ganhar a Copa América em casa, e o Brasil ganhou. A Argentina do Scaloni... Mas tem muito agora, mais derrotas do que vitórias lá. Depende, hein, Flavinho, mas nessa tem muito altitude time aí. que foi pra altitude. O Grêmio perdeu porque Mas você tá vai querendo dizer que o reservado. Tite é um técnico ruim? Não, ao contrário. Eu tô dizendo que ontem ele escalou mal. São alguns exemplos que você coloca do que está acontecendo. O Carille é um técnico ruim? Não, mas ele escalou mal o Atlético Paranaense, tomou de 5 lá. Como o Renato não é um técnico ruim e tomou uma paulada porque ele foi O inventar. fato, Facicani, E quando os times encaram a altitude como se deve encarar, com organização, com um time bem fechado, com um time que tá bem fechado, treinado... ele meteu uma linha de... Meteu uma linha de 3 zagueiros. Talvez a ideia dele tenha sido essa. Não. Eu não acho que tenha sido a estratégia correta, tanto que o jogo mostrou isso. Fechado não é retrancado. Fechado é você jogar acoplado, num sistema que te permita ter equilíbrio dentro de campo. O que não é esse sistema com 3 zagueiros aqui, pelo menos no Brasil, não funciona. Os treinadores não sabem trabalhar com 3 zagueiros aqui no Brasil. Não adianta. Cara, eu achei que foi uma derrota normal, cara. Não foi um negócio... O palpite Cara, porque ontem uma coisa é era... o que você falou do Carille aí, o Atlético Paranaense. Jogou com 4 titulares. Jogaram Rossi, Porque ele quis. Fabrício Bruno, o Bruno Henrique E o De La Cruz. e o De La Cruz. Que eu acho um grave erro. Eu acho que Libertadores você tem que encarar a Vera e a série. Aí eu acho que vale discutir. Ele, esse é o ele ponto. acertou ou errou? Pra Diga mim, o time, entendeu? exato. O problema maior pra mim não são os 3 zagueiros. Também é É um jogar problema. com o time reserva. Jogar com o time reserva. Aí é que Você tá. falou ontem, nunca tinham jogado juntos. Esse time aí nunca... Por que o Flamengo já tá no bagaço agora? Essa é outra discussão, que ontem tinha gente falando no Porque nosso jogou a chat. Vera, No quarto mês do jogou a ano. Vera o Campeonato Carioca contra times pequenos, viajou pra caramba. E aqui eu falava, tem que faturar mesmo aquela coisa toda, mas viajou pra caramba o É, Flamengo. porque jogou em Manaus. Jogou em João Pessoa, jogou em Manaus, jogou em Belém, né? E jogando a Vera o Campeonato Carioca. Tanto que no Campeonato Carioca eu achava, falei, mas esse time tá voando. Já? Tão cedo assim? E aí agora a gente vê, pelas decisões que o Tite vem tomando, que o time tá no bagaço. Tem uma pergunta. Manda. Quais jogadores ficaram fora do clássico com o Palmeiras no final de semana? Pedro e De La Cruz entraram no segundo tempo. Tá. Não poderia ter ido pra Bolívia alguns desses jogadores? Pra mim, poderia ter jogado contra o Palmeiras com o time titular e rifar o jogo na Ou não ter Bolívia. ido? Tá, ou o contrário. Ou o contrário. Ou o contrário. Eu colocaria os melhores contra o Palmeiras, porque é o jogo mais difícil. Exatamente. E eu mandaria uma rapaziada pra se aclimatar, porque se você chega lá 4, então foi o que ele 5 dias fez. antes, é melhor. mandava se aclimatar lá. Ah. Porque o Facincani lembrou aí dessa vitória na Bolívia, mas era a Copa América. O Brasil já estava lá se aclimatando também, né? O duro é você chegar 1-2 dias antes. Alguns jogadores sentem mais, menos. Eu acho que o que eu quero dizer é que o Flamengo poderia ter se preparado melhor. O planejamento né? poderia ter sido melhor. Poderia ter mandado ali um meio time titular e um meio time reserva já no sábado, entendeu? Já se aclimata, já respira, já tá... Eu acho que poderia ter feito isso. A questão é que o time não tá jogando bem, cara. À exceção do jogo contra o São Paulo. O desempenho é ruim do Flamengo. Se o Flamengo não jogou bem contra o Atlético Goianiense, o Flamengo não jogou bem contra o Palmeiras, Milionários. o Flamengo não jogou bem jogou contra o bem com o Milionários, o Flamengo jogou muito mal ontem. Sempre frisando a questão da altitude, que tem contexto. Quem Ano compete. passado o Palmeiras perdeu pro Bolívia com o time 3-1. mas perdeu lá também. Exatamente, por 3-1. Alguém lembrou que o Tite, quando ganhou o primeiro título importante dele, Copa do Brasil, em Eram 2001, três zagueiros. eram 3 zagueiros, é isso? Mano? Então, o Grêmio era. Aquele Quem ganho era? de 2001. 2001. Ganhando coisa. Eu nem tô olhando isso aqui, Ah, mas mas você lembrou disso. Eu lembrei disso. Mas, Morumbi. mas Foi gente, no Morumbi, jogavam 3 zagueiros. Tudo bem, Só faz pra lembrar 23 o seguinte, anos, é outra coisa. mas Só como pra que lembrar. você se comporta em campo? Essa que é a diferença. Fala, senhor. Mano. Não, tô olhando aqui a classificação. Não sei se a gente pode até Nós temos a colocar classificação dos grupos dos brasileiros. né? Sim, pra vamos gente ver como é colocar. que é a classificação do Flamengo, né? O gol do Vinha foi bem bonito, né? Foi. Pra gente ver a classificação. A classificação do Flamengo não é complicada. Até porque ele vai jogar no Rio de Janeiro com esse mesmo Bolívar e com o Milionários. Tá? E a tendência é o Flamengo fazer 6 pontos nesses jogos e passar a 10 pontos. Vai jogar com o Palestino fora, convenhamos. Lá não tem problema de altitude, não tem distância de viagem. É no Chile. no Chile, aqui logo lá, tudo bem. É o saco de pancada do grupo, sabe, inclusive. mano, não ganhou nem o jogo até agora, etc e tal. Eu acho que no retorno, o Flamengo vai fazer 9 pontos. Chegar a 13. Ele vai chegar a 13 e vai se classificar bem. Vai se classificar bem, tá? O Bolívar vai jogar em casa
com o Palestino, que ele ganhou fora, inclusive. Vai chegar a 12 pontos. Ele jogou com o Milionários Em La Paz. em La Paz. Vai jogar fora. Tá? O Milionários pode estar brigando aí por uma segunda vaga, de repente, nessa altura do campeonato. Ou pro Sul-Americano. O Flamengo pode até terminar, gente, por incrível que pareça, em primeiro lugar. E com uma pontuação boa, de modo a garantir para ele vantagem de jogar em casa na época de mata-mata, a segunda Eu partida. acho que 13 pontos Entendeu? são pouco. Eu também acho pouco. Pra isso, Pra eu acho primeiro pouco. lugar, é. Pra Sabe primeiro qual é a pegar questão a aí? O Bolívar vai ganhar no O Bolívar O falta. Palmeiras Só deve o Bolívar, fazer mais que falta. 13. Pra isso, faltam 4 pontos apenas. O Palmeiras deve fazer mais que 13, o Atlético vai fazer mais que 13, o River vai fazer mais que 13. O Atlético já tem 9 também, né? Já tem 9. Os grandes enfrentam. Pega. Então, Acho que o os Flamengo grandes- classifica sem grande. Não, o Também Flamengo deve se classificar, mas acho que vai se classificar em segundo Eu lugar. também acho. Ele vai Fla- ser o melhor segundo. No duelo direto com o Bolívar, se o Flamengo vence, ele vai para 7, certo? Mesmo assim, o Bolívar ainda fica com 2 pontos. Com 2 Isso. pontos de O vantagem. Bolívar pode chegar, então, poderia chegar a 9, 12, Eu acho que o Bolívar vai fazer 14. 15 e o Flamengo poderia chegar a 13. Eu acho que o Bolívar vence Bolívar o tem que Palestino em tropeçar casa bastante. e ele empata com Se isso acontecer, o Flamengo já é segundo, Sabe qual que independentemente vai ser o do duelo das oitavas de final, né? O senhor sabe. Flamengo e Palmeiras. Flamengo e Eu acho que tem uma chance enorme de acontecer. Palmeiras e Flamengo já nas oitavas, para arrebentar com Por quê? tudo. Você acha que vai ser isso? Porque Já tá indo, já uma tá. coisa tá me dizendo Tem que... os- É, mas... Ih, vai ter as bolinhas. É. Ixi, mas... Olha só, bolinha três nenhuma, zagueiros... Bolinha, geral. Três zagueiros do Grêmio do Tite contra o Eu tenho Corinthians aqui do os três. Luxemburgo. Vamos ver se alguém lembra aqui. Vamos ver. Vai. Não, fala. Mauro Galvão, Era aquele cara, Mauro o Paul, Galvão, jogava, Marinho jogava o e Paul. o Roger Machado. Roger Machado. Ah, o Roger Machado era o Lateral fazia adaptado. zagueiro. Aí Ó, depois... o Tite já Fazia isso. já o fazia Anderson isso. Lima era o lateral pela direita e lembra dele? Rubens Cardoso. Nossa, pela os dois esquerda. laterais do O Santos. Anderson Polga tava. Aliás, sabe quem jogou muito ontem o contra o Anderson Polga Flamengo? estava suspenso na final. Patito. Eu vi, ele deu um Tava- come no final do jogo lá no... O Wesley. Não. O Polga jogou, era volante. Volante. Tava de volante o Polga. Ele jogava à frente. Ah, ele colocou o Polga à frente, então. Porque o Polga é zagueiro. Então como é que é? Quem que era o goleiro? Era o Danley. Ó, Danley. Aí a zaga. Mauro Galvão, depois Alex Xavier, zagueiro, né? Marinho e Roger Machado. o trio. Marinho que jogou no Corinthians. Marinho, Super Marinho. Aí, lateral direito, Anderson Lima, depois Itaqui. Olha, Itaqui, hein? Bote a foto. Anderson Polga, Tinga, Zinho e Rubens Cardoso. No ataque, Marcelinho Paraíba, Luiz Mário, depois Fábio Baiano. O Luiz Mário que jogou no Corinthians também, né? Era do Mojimirim. Seria Paraíba que foi jogar Ele no fez o Hertha Polga Berlim, de não foi isso? volante, ou ele fez o Roger jogar mais à frente? Não, o Polga era o volante. O Paul era o volante. Agora eu quero só falar sobre um jogador que não tem a menor condição de ser titular do Flamengo na altitude, no Polo Norte, no deserto do Saara, que é o Wesley. Lateral direito, formado na base, jogador de 20 anos. Pode melhorar ainda, pode ser boa pessoa, não o conheço pessoalmente, não tive o prazer. Mas não tem a menor cara vai dar um condição. cacete. Não tem a menor condição Agora de ser ele titular pode no ser boa Flamengo. pessoa, Tem a cara, menor já- condição. Ontem o que o Partito fez com ele, o Garrincha fez com seus Joões. Fazia muito com o Jordan, né? Que era do Flamengo, inclusive. Não dá, não tem condição. O Flamengo precisa ir ao mercado para encontrar um reserva para o Varela ou um titular para a posição de lateral direito. Porque o Wesley é muito fraco, muito fraco. Vitor Hugo não jogou nada ontem também. Estamos falando de jovens jogadores aqui. As pessoas falam, não, na altitude coloca os mais jovens, tal, que vai resolver o problema, tal. Mas Esses o dois Flamengo foram muito não bons. sentiu muito assim, ninguém pediu pra respirar fora. Eles usaram no intervalo. No intervalo. Oxigênio. Eles usaram no O intervalo. Tite chega até o final da temporada, porque do jeito que a gente tá ouvindo, eu tô achando que o Tite já vai pro... Não, chega. E se tratando de Flamengo, eu não sei, que é Chega, sabe? não. Tite, Ah, não chega. sei não, hein? Será? O Flamengo, Marcos Braz... O Flamengo é um triturador. É, Isso eu Exatamente. aposto, 10 eu aposto treinadores de olho desde o fechado Jesus, que né? o Tite Contando vai até o Jesus. fim do ano. O Flavinho, veja as manifestações. A gente tem colocado aqui a opinião dos... Mas são os Muitos jesuítas, não são? Eu não sei, mas esses caras fazem Tudo barulho. vai depender da Libertadores. E outra coisa, a mídia flamenguista, eu sou, por exemplo, faço parte da mídia do Santos. Isso não é pejorativo. A mídia flamenguista tá batendo direto no Tite. Não curte muito. Exato. E isso vai reverberando. Claro. Vai reverberando. A torcida tá no veneno. Entendeu? O cara, Se- o Campeonato Carioca não tomou nenhum gol, velho. Tava invicto. não, mas Perdeu a- o primeiro jogo no ano. Ele- Mas tá cara- na história, não tá jogando bem. E aí ele chegou com a cara de pau de dizer que o Campeonato Carioca era era o mais mais forte difícil do do Brasil. Pra Agora- valorizar o título dele, porque ele sabia que ele ia ganhar. E agora a gente entende o porquê do Flamengo ter jogado a Vera, o Campeonato Carioca, dessas palavras do Tite.
Ele precisava ganhar o Eu campeonato. sou a favor sempre de jogar. E aí como vocês começar dizem, ganhando velho. o Jogar Ganhar sério. o Acho que eu ganhar sou o sempre a campeonato favor aqui, também. fala que é o mais Joga difícil, todos. aquela coisa Jogo toda. é jogo. Uma atuação dessa, um comportamento desse em campo é de deixar o torcedor furioso, né? Deixa a torcida do Flamengo muito irritada. Mas também faz alguns entender que a altitude atrapalhou bastante. A gente sempre destaca que a altitude atrapalhou muito ali os jogadores do Flamengo, mas também teve muitos erros em campo, né? O Flamengo não joga bem há alguns jogos aí, né? Jogou bem contra o São Paulo e o Bernardo até destacou aí alguns jogos que o Flamengo não jogou bem e surgiu essa possibilidade aí, né, que o Sormani viu de como o Flamengo poderia ser o primeiro desse grupo, mas eu acho muito difícil isso acontecer, né? O Palmeiras ontem conseguiu a virada aí sobre o Independiente Del Valle, estava perdendo de 2-0. O Abel Ferreira conseguiu fazer o time jogar no segundo tempo, né? Uma coisa que o Tite não fez, né? Preferiu poupar jogadores na Libertadores também, assim como poupou no Brasileirão. Que situação, hein, amigos? Que situação. E aí, o que vocês acharam das palavras dos nossos amigos aí do canal Placar TV? Já comenta aqui embaixo, deixa o teu comentário. E é claro, quero te convidar, você que está assistindo este vídeo agora, não faz parte do canal Michel Flá, já se inscreve aí no canal, não custa nada, é de graça você se inscrever, você deixar o seu like também, já deixa o like aí que você ajuda muito mesmo o canal Michel Flá, beleza? Um forte abraço e até a próxima. Saudações rubro-negras!